A preparação para enfrentar o Flamengo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro vai ser bem curta. O Inter só tem um treinamento na tarde dessa sexta para definir o time titular. E Mano tem problemas para resolver, principalmente a partir do desfalque de Edenilson, que levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Santos em 1-1. O adversário, o Flamengo, vive uma situação complicada, está trocando de técnico e deverá vir com um interino aqui para o Beira-Rio. Uma informação sobre a atuação de Paulo Autuori no episódio da greve dos jogadores por direitos de imagem atrasados chamou a atenção e tem a possibilidade de Thiago Galhardo defender o Ceará, mas também está ouvindo propostas de clubes do futebol europeu. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 9 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Diário do Inter KTO com um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nessa quinta-feira, tá? Eu começo falando sobre a rotina de treinos, pensando no compromisso contra o Flamengo no sábado às 9 horas da noite. E é uma rotina que vai ser bem curta de treinamentos, tá? Porque o Inter só vai ter uma atividade antes da partida. Essa quinta-feira houve um trabalho físico na academia do hotel, ainda em Santos. A delegação ela viajou para Porto Alegre durante a tarde e aí os jogadores tiveram folga e amanhã se reapresentam, na sexta-feira, se reapresentam à tarde no CT Parque Gigante. É o único treino que o Mano vai ter à disposição para, por exemplo, definir quem vai ser o substituto de Edenilson. O Edenilson levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Santos 1-1, está fora da partida contra o Flamengo e esse é o principal problema que o Mano tem para resolver. São duas as opções mais claras para ele. Uma delas é a colocação de Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado e Gabriel, dois volantes fixados, e aí mais à frente jogaria Depena, Wanderson e Alan Patrick. A outra possibilidade é ele colocar um jogador para atuar pelo lado do campo, uma função que o Edenilson vinha fazendo. Aí pode ser que pinte o Maurício, que entrou inclusive naquele setor contra o Santos e entrou muito bem, mas essa uma alternativa mais ofensiva. Esse é o dilema de Mano, essa é a dúvida de Mano que vai ser definida no treinamento desta sexta-feira no CT Parque Gigante. O adversário, que é o Flamengo, passou nesta quinta-feira por uma situação controversa, tá? O técnico Paulo Souza já havia sido definida a demissão dele, mas os dirigentes não comunicaram Paulo Souza. E aí ele inclusive deu o treino em Atibaia, onde a equipe está concentrada. O grande problema é que enquanto o Paulo Souza dava o treino, o Dorival Júnior, que agora é ex-técnico do Ceará, saía de Fortaleza para o Rio de Janeiro para assinar o contrato. E é ele que será o novo técnico do Flamengo. Logo depois do treino, o Paulo Souza teve a sua demissão anunciada. E aí a situação é a seguinte: aqui em Porto Alegre, quem deve estar à beira do gramado é o Mário Jorge, que é técnico do time sub-20 do Flamengo. O Dorival Júnior está no Rio de Janeiro e só depois começa o seu trabalho. Mas é um time que está nessa situação que o Internacional vai enfrentar. Um time que tem muitos problemas para resolver e que está em meio a essa troca de comando técnico muito conturbada e que tem inclusive o aspecto ético da sua direção, do seu novo treinador, sendo debatido em todo momento. Isso é pauta em todo o Brasil e até fora dele. Vamos para os assuntos mais fora jogo. Eu quero começar falando do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo que está conversando com a direção do Internacional através do seu empresário, que é o Flávio Trivela, para saber se fica ou não no Internacional, se busca outro clube. A ideia do Inter é liberar o Galhardo para outro clube, mas aí tem que vir alguma proposta. Por isso, o Flávio Trivela está ouvindo propostas de fora do país, da França, da Espanha, para saber se algum clube se interessa em ter o Thiago Galhardo. E por que o futebol europeu é interessante? Porque o futebol europeu teria condições de pagar o salário do Thiago Galhardo sem que o Inter arcasse com nada. Então a preferência do Internacional é sim que o Galhardo vá para o futebol europeu, tá? Existem outras possibilidades aqui no Brasil, uma delas é o Ceará. Nesse fim de semana, o Galhardo esteve no Castelão assistindo o jogo do Ceará, tirou foto com o presidente, ele tem um bom relacionamento por lá e obviamente se levantaram as possibilidades dele jogar por lá. O que eu sei? O Galhardo aqui no Inter ganha R$400 mil por mês. O Ceará não vai pagar os R$400 mil por mês para o Thiago Galhardo. O Ceará pode arcar ali com metade, talvez, desse valor. Então, é uma porta que tem,
que o Galhardo vai muito bem lá, o pessoal lá gosta do Galhardo, mas não é o ideal para o Internacional, porque o Inter não quer pagar parte do salário desse jogador que está voltando de empréstimo após ter o seu vínculo encerrado com o Celta de Vigo. Próxima informação foi trazida pelo Leonardo Meneghetti no Donos da Bola Rádio dessa quinta-feira, tá? E há um relato a respeito da atuação do Paulo Autuori no episódio da greve dos jogadores. O Paulo Autuori, e muita gente perguntou, o Paulo Autuori não agiu, não tentou convencer os jogadores a treinar, e hoje veio a real posição do Paulo Autuori nesse episódio. O Paulo Autuori foi uma peça muito ativa, na tentativa de convencer os jogadores, na tentativa de apaziguar o ambiente, na tentativa de fazer com que tudo que aconteceu não acontecesse. Mas não foi suficiente. O trabalho do Paulo Autuori não foi suficiente para conter a indignação de alguns jogadores que veio a gerar a greve que acabou acontecendo. Só que o detalhe que o Meneghetti trouxe é que o Paulo Autuori pediu para os dirigentes do Internacional que não citassem o trabalho dele, Paulo Autuori, nesse processo. E aí o entendimento é de que o Paulo Autuori não quer ter no seu currículo uma mancha de ter participado e não ter conseguido impedir uma greve de jogadores por atraso de salários. Ele não quer ter esta mancha no currículo. Foi essa a expressão ouvida. E aí ele pediu para não ter o seu nome citado. Mas o Paulo Autuori participou desse processo. E vamos lá, fracassou, né? Porque ele não conseguiu ter êxito em contornar o ambiente e aí acabou gerando todo o problema. Mas é curioso isso do Paulo Autuori tentar trabalhar e não ter o seu nome divulgado. Em alguns dias eu vou fazer um vídeo falando sobre o trabalho do Paulo Autuori, tá? De algumas informações que eu tenho, de algumas leituras que eu tenho, de qual é a postura do Paulo Autuori, principalmente no ambiente do Internacional. Ele é um cara que não quer se expor, não quer se incomodar. E eu vou explicar sobre isso em um vídeo dentro de alguns dias aqui no canal, tá? Hoje à tarde, na quinta-feira à tarde, eu publiquei um vídeo trazendo informações sobre Bruno Mendes, jogador que desperta muito interesse da direção para que fique, tá? Só que é uma negociação muito complicada com o Corinthians. E teve um pedido do Bruno Mendes que comoveu os dirigentes do Internacional. Vai nesse vídeo aqui, dá uma olhada, porque tem informações importantes também sobre a última cartada que o Internacional pretende dar para ficar com o Bruno Mendes aqui no estádio Beira-Rio. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Hoje teve Palmeiras e Botafogo. Só que ninguém apostou na goleada que teria o Palmeiras em cima do Botafogo, né? Eu não apostei pelo menos numa goleada, eu apostei vitória do Palmeiras, ganhei meus pilinhos, mas podia ter apostado 3 ou mais gols. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!